Bom dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Começando. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, vamos iniciar nossa leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto,
capítulo 16. Jaya e Vijaya são amaldiçoados. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tate nabhistamiva sattva nidirvidhitso kshemam janaya nija shaktibhi udhritare naitavata triadhipati bata vishwabharthus tejakshatam Tvavanatasya sate vinoda. Tá. Essa destruição do caminho da auspiciosidade, te por vós, anabhistam, não é querida, iva como, sattva nidehe, o reservatório de toda bondade, vidhit soho, desejando fazer, kshemam, bem, janaya, para as pessoas em geral, nija shaktibhi, através de vossas próprias potências. Udhita, destruído. Arihe, o elemento oposto, na não. Etavata, por essa, triadhipatihi, do proprietário das três classes de criações. Bata, ó Senhor, Vishwa Bhartuhu, o mantenedor do universo. Tejaha, potência. Kshatam, reduzida, tu, mas. Avanatasya, submisso. Saha, esta, te, vosso, vinodaha, prazer. Tradução. Querido Senhor, vós nunca desejais que o caminho auspicioso seja destruído, pois sois o reservatório de toda bondade, apenas para beneficiar as pessoas em geral. Vós destruís o elemento nocivo através de vossa poderosa potência. Sois o proprietário das três criações e o mantenedor de todo o universo. Portanto, vossa potência não é reduzida por vosso comportamento submisso. Pelo contrário, através da submissão manifestais vossos passatempos transcendentais. Significado por Srila Prabhupada. O Senhor Krishna não foi jamais reduzido em sua posição por se tornar um vaqueirinho ou por oferecer respeitos a Sudama Brahmana ou a seus outros devotos como Nanda Maharaj, Vasudeva, Maharaja Yudhishthira e Kunti, a mãe dos Pandavas. Todos sabiam que ele era a personalidade suprema de Deus, Krishna. Todavia, seu comportamento era exemplar. A personalidade suprema de Deus é Satchidananda Vigraha. Sua forma é inteiramente espiritual, plena de bem-aventurança e conhecimento e é eterna. Como as entidades vivas são suas partes integrantes, originalmente elas também pertencem à mesma qualidade
de forma eterna que o Senhor, mas quando entra em contato com Maya, a potência material, devido a seu esquecimento, sua constituição existencial fica coberta. Devemos tentar compreender o aparecimento do Senhor Krishna com esse espírito, conforme os Kumaras pedem a ele. Ele é eternamente um vaqueirinho em Vrindavana. É eternamente o líder da guerra de Kurukshetra. E é eternamente o opulento príncipe de Dwarka. E o amante das donzelas de Vrindavana. Todos os seus aparecimentos são significativos por mostrarem suas verdadeiras características às almas condicionadas, que têm se esquecido de sua relação com o Senhor Supremo. Ele faz tudo em benefício delas. A força exibida na guerra de Kurukshetra, pelo desejo de Krishna e por intermédio de Arjuna, também foi necessária, porque quando as pessoas se tornam demasiadamente irreligiosas, a força é necessária. Com respeito a isso, não violência é patifaria. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Pastacha Desatarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripat Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangunam Gayate Girim Yat Kripatam Aham Vande Sri Gurum Dinatarinam. Tatena Bishtam Iva Satvani Devidhitso Kshemang Janaya Nisha Shakti Bhir Udritare Naitavata Triadipatir Bata Vishwabhartus Tejakshatam Tvavanahatasya Sate Vinodahat. Querido Senhor, vós nunca desejais que o caminho auspicioso seja destruído, pois sois o reservatório de toda a bondade. Apenas para beneficiar as pessoas em geral, vós destruís o elemento nocivo através de sua poderosa potência. Sois o proprietário das três criações e o mantenedor de todo o universo. Portanto, vossa potência não é reduzida por vosso comportamento submisso. Pelo contrário, através da submissão, manifestais vossos passatempos transcendentais. Então, aqui neste capítulo, nessa sequência da aula que nós estamos continuando na aula de hoje, trata-se das preces que os rishis, os sábios, ou seja, os kumaras, os sábios, estão apresentando ao Senhor Supremo. Foi pela misericórdia do Senhor Supremo, através da maldição, devido, melhor dizendo, à maldição que seus servos, Jaya e Vijaya, sofreram dos kumaras, né, que ele apareceu, tanto para proteger os seus servos, como também para dar a graça aos kumaras que ainda não
tinham culminado o seu avanço espiritual, por assim dizer, não? Se tornando devotos por aceitar a graça. Então, é assim mesmo que acontece, pela graça dos devotos, pelos arranjos dos devotos, Krishna favorece a entidade viva. Ele, portanto, agora os Kumaras iluminados, não? Eles têm desenvolvido o seu bhava, sua emoção, sua atração, a personalidade de Deus, o Senhor Vishnu. Então ele está aqui glorificando o Senhor Supremo. Então neste verso da aula de hoje é muito importante que ele está falando como é que o Senhor, unicamente pela misericórdia dele, para beneficiar as entidades vivas, ele exibe os seus passatempos nesse mundo material que aparentemente são parecidos com as atividades das pessoas normais deste mundo. Porque, afinal de contas, o mundo material é um reflexo do mundo espiritual. Como se descreve na analogia do Srimad Bhagavatam, capítulo 15, capítulo 16, a descrição, não, da famosa figueira de Bengala, figueira sagrada, né, refletida na beira de um lago, onde galhos para baixo, raízes para cima, né, e que é exatamente a natureza do mundo material. Então não é que as atividades que Krishna, quando vem desse mundo material, ele se torna condicionado pelos modos da natureza material e age impulsionado pela energia material. Porque, na verdade, nós podemos ver que karma, a ação desse mundo material, ninguém é agente. Nós somos apenas impulsionados pelos modos da natureza material a agir sob influência da ignorância, sob influência da paixão e da bondade. Mas, no mundo espiritual, existe uma situação arquetípica que está refletido nessa dimensão de ação, de desejos do mundo material. Então, quando Krishna vem nesse mundo material, ele entra dentro do contexto que nós estamos, aparentemente, como Krishna explica no Gita, né? Avajananti man mudha manusintanumashitam parambhavam ajananto. Os tolos não entendem a minha natureza parambhava, a minha natureza suprema, quando eu me abrigo, não? Tanumashitam. Quando eu me abrigo na forma humana, quando eu assumo a forma humana, entende? Porque se Krishna não entrar dentro da nossa visão, nós não poderemos ser purificados e não podemos desenvolver a nossa relação com Krishna. Entende? Então, portanto, o fato de Krishna se tornar submisso, entende? À sua mãe, aos seus devotos, é também, além de nos purificar, entendendo que o amor a Krishna conquista Krishna, ele também aceita aquela submissão, aquela posição humilde, para mostrar também que essa é a condição mais elevada no plano espiritual. Algumas pessoas, mesmo alguns devotos, não gostam muito desse discurso de humildade. Eu já notei uma vez, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Ele acha que a humildade não é muito bom, porque ele torna as pessoas desprotegidas e podem ser abusadas, exploradas por outras pessoas. Certamente que no mundo material, que é uma eterna competição de supremacia de um sobre o outro, na verdade, o que caracteriza a existência material é exatamente a inveja de Krishna. A pessoa quer ser Krishna, mas no plano espiritual isso não se apresenta como um problema. Por quê? Porque no plano espiritual existe, por exemplo, em Vaikunta, né? como está dito no Srimad Bhagavatam, no terceiro canto, não? Salokya sasti shamipya sarupya ekatam apyuta
Dhyamanan nagrinanti vinamatsevananjana. Que, mesmo apesar de haver essa liberação, o devoto puro, entende? Não aceita essa liberação, mas ela acontece, não acontece. Então significa que a pessoa desenvolve o quê? No plano espiritual existe espécies de liberação, ou seja, estados da vida liberada. Então esses estados na vida liberada, o primeiro dele é chamado Sayudhya, que é Ekatwam, ou seja, unidade com Deus. Então, na vida espiritual, na liberação, o primeiro passo, como Srila Prabhupada fala, o primeiro passo na autorrealização é você entender que você é igual a Krishna em qualidade, que entender que você é Aham, Brahmasmi, eu sou Brahman. Então, quando a pessoa alcança esse estado, ela alcança um estado de libertação, entende? Que acontece no plano espiritual. Apesar de que esse tipo de liberação apenas nos coloca numa dimensão do mundo espiritual, que é a dimensão manifesta, que é o Brahma Jyoti. Na verdade, o Brahma Jyoti também é o mundo espiritual, mas o mundo espiritual imanifesto. Você fica na periferia do mundo espiritual apenas sendo. Por isso que esse tipo de liberação é muito conhecido, ele é muito buscado pelos esotéricos, místicos, né? Eles querem realizar a sua unidade com Deus. Ah, Deus é o eu sou. Então eles meditam, eu sou, eu sou, eu sou. Aham Brahmasmi, Aham Brahma. Então o Prabhupada diz que isso não é errado. Isso é o primeiro estado da autorrealização, porque se nós não desenvolvemos esta consciência, se nós não temos esta realização de Ekatwam, de que Krishna é tudo e nada existe além dele, como está dito nas Upanishads, né? Eka eva advityam, um segundo, não existe outro além dele. Mas só que nesta unidade existe diversidade. Por isso que a filosofia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ela coroa todo o Siddhanta, toda a conclusão do conhecimento védico, explicando que a realidade é Achintya Beda Abeda. Ela primeiro é Achintya, é inconcebível que exista uma coisa junto com o seu oposto. Ou é um, ou existe unidade ou existe diversidade. Isso é, a lógica material nos coloca nesse conflito, mas do plano espiritual. O plano espiritual é supralógico. No plano espiritual, a natureza do plano espiritual é Achintya, é o inconcebível. A realidade é inconcebível, porque nós não podemos entender isso pela nossa mente material. Então, de uma forma, o primeiro estado é isso. Então, quando a pessoa alcança esse estado, ela não nasce novamente, mas ela volta para a natureza espiritual e situa-se no Brahman. Mas existe também outros espíritos, outras condições, outros estados de vida liberada, que outro é Sansti, significa nós vamos ter as mesmas opulências de Deus. Agora nós estamos querendo ter as mesmas opulências de Deus, mas separados de Deus. Mas em Vaikuntha, no mundo espiritual, você desenvolve, você vivendo com Deus, você tem a mesma opulência. É como, por exemplo, uma pessoa, uma criança, ela é pobre, ela nasce sem nada. Mas, porque ela nasceu numa família rica, ela não tem nada no nome dela. Mas ela tem todas as mesmas opulências que o seu pai ou a sua mãe tem. Então ela mora numa casa opulenta, ela anda em carros de último tipo, entende? Ela viaja de avião, ela tem toda a opulência que seus pais ricos, poderosos têm, não é dela. Tem, pelo menos ainda. Mas ela tem. Então Sarti significa, você alcançando o mundo espiritual, você vai ter a mesma opulência de que Deus desfruta na sua natureza espiritual, como o Bhagavan, pleno de toda riqueza, pleno de todo poder, pleno de toda fama, pleno de todo conhecimento, de toda renúncia, todo poder que você tem. Então, Sarti.
E outro tipo de condição liberada, outro tipo de libertação de moksha, que a pessoa alcança no mundo espiritual, é Samipya. Samipya significa ela se torna um associado pessoal de Krishna. Da mesma maneira, por exemplo, uma pessoa que é um amigo ou da família de uma pessoa muito rica, muito poderosa, entende? Ela pode entrar na casa do palácio dessa pessoa poderosa e ter essa pessoa com ela. Entende? O Srila Prabhupada dá o exemplo de Kennedy, né? que era o presidente do país mais poderoso na época, não, do mundo, não, Estados Unidos. Ele às vezes fechava no seu gabinete com o seu netinho ou filho pequenininho, não me lembro, e os seguranças ficavam curiosos o que estava acontecendo lá dentro, aí foram espiar, né? Aí viram que ele estava ali deitado como assim de quatro e com seu neto nas costas, pulando assim como um cavalinho. Então é intimidade. Não? Então a pessoa vivendo no mundo espiritual, ela não vive com Deus, ela vive numa relação de amor com essa personalidade suprema. Quando estou falando que ela não vive com Deus, no sentido, ela não vive com esse conceito de Deus, de majestade, uma pessoa inatingível. Não, ela está ali. E outro tipo de liberação é Sarupya. A pessoa também desenvolve os mesmos aspectos corpóreos de Deus. Então essas condições de liberação a pessoa pode obter no plano espiritual. Então, apesar de nós queremos tudo isso aqui neste mundo separado, mas no mundo espiritual, porque é feito em consciência de que Krishna é tudo e eu sou seu servo. Então, da mesma forma que está dizendo aqui, que Krishna, pela sua misericórdia, ele aceita essas posições de aparente submissão dele aos seus devotos para permitir que aconteça bhava, que a emoção bhakti bhava espiritual possa se manifestar e ela possa crescer e desenvolver rasa. Rasa é a doçura, rasa é o prazer estético derivado de um relacionamento pleno. No momento nós estamos querendo relacionamentos nesse mundo material, mas os relacionamentos não são plenos, porque eles não são com a pessoa plena. Entende? Então nós, na nossa imperfeição, entende? Pensamos que para que os relacionamentos sejam perfeitos, nós temos que ser plenos. Isso é exatamente a natureza demoníaca. O ateu, ele pensa dessa forma, não? O demônio pensa assim, né? Ele quer estar na posição de Krishna, como o Bhagavad Gita explica como que ele pensa. Ahambogi, Ishvaraham Ahambogi, Sidoham Balavansuki. Eu sou Deus, eu sou o controlador de tudo. Svaraham, eu sou o desfrutador de tudo, tudo é para o meu prazer. Siddha, eu sou perfeito, eu sou o Bam, eu sou tudo. Balavan, eu sou o poderoso, tudo está sob meu controle. E eu sou feliz nesse mundo material. Então as pessoas procuram se enganar, pensando que elas são Krishna. Então, portanto, no mundo espiritual, apesar da alma entender que eu Shvaraham Ahambogi, não. Como Chaitanya Mahaprabhu diz, que Jivera Swarupa Roy Krishnera Nityadasa. A posição da identidade viva não é ser Krishna, mas ela ser o servo eterno de Krishna, uma alma eternamente liberada. Então, portanto, os Kumaras estão aqui dizendo, entende, que você estabelece o caminho auspicioso, como ele está dizendo aqui, né? Este caminho auspicioso que ele descreveu no verso da aula anterior, né? Que quando ele diz, né, que, meu Senhor, sois o protetor dos mais elevados entre os brahmanas. Se não os protegesse, oferecendo-lhe adoração e palavras suaves, então certamente o auspicioso caminho da liberação
seria rejeitado pelas pessoas em geral que agem sob a força e autoridade. Então significa que se Krishna não assim aceitasse essa condição de submissão, porque submissão, esta humildade, entende? É a conclusão do serviço devocional. É a conclusão da rendição a Krishna. Entende? Como o Sanatana Goswami explica no Hari Bhakti Vilasa, né? Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam rakshishyati vishwato goptritve varanam tata atmani kshepa karpanye shadvidha sharanagati. Ele fala que o caminho da liberação, o caminho de Bhakti, culmina, entende, em abrigar-se no Senhor Supremo. Então, este abrigo ao Senhor Supremo, entende? Krishna, ele mesmo ensina, ele comportando-se com seus devotos. Porque se ele não agisse, como Krishna fala no Bhagavad Gita, o que as grandes autoridades fazem, as pessoas em geral vão seguir. Então, Krishna, nesta adoração, nesse respeito que ele faz aos seus devotos, à sua mãe, ele é submisso, mas ele não deixa de ser Deus por isso. Ele sente prazer nesse relacionamento, que não é mais um relacionamento assim, teológico, desse Deus inatingível, desse sagrado que tem que ser temido. Não. É baseado no relacionamento de pessoal, e no relacionamento pessoal dele, que é um reflexo do relacionamento da alma com Deus, que é um reflexo dos relacionamentos que existem no plano espiritual dele. Em última análise, ele não pode ser guiado pelo orgulho, mas ele é coroado exatamente por essa humildade. Entende? Porque Krishna, ele é superior. Entende? Então nós não podemos ter dúvida disso, que por Krishna agir nesses relacionamentos de aparentemente submissão aos seus devotos, ele não deixa de ser supremo, porque a adoração dele é suprema. Aradhanam sarvesham Vishnu aradhanam param. Vishnu Aradhana, a adoração de Vishnu é superior entre todos os tipos de adoração. Então, isso é inquestionável. Esse ponto ele é o mínimo denominador comum. Krishna é o supremo, Krishna é o absoluto, nada existe além dele e nada é superior a ele. Entende? Então, agora, mas ainda assim, este verso do Padma Purana que explica a superioridade da adoração de Krishna, ele complementa, ele fala aqui, Tasma Paratarandivi, mas superior a essa adoração que é suprema, Parataran, é Samarchanam Tadiyam, Tadiyanam Samarchanam, adoração daquilo que é de Krishna. Adorar Krishna e adorar o que é de Krishna é a mesma coisa. Mas para Krishna, adorar o que é dele é mais importante. E esse tipo de psicologia também existe no mundo material. Entende? Mesmo quando você quer se aproximar de uma pessoa que você admira, que você quer conquistar a confiança, que você quer ter o afeto daquela pessoa, e a ver que aquela pessoa é meio inacessível, o que é que você faz? Você se aproxima dela através de um amigo. Tem uma pessoa que ela valoriza. Ah, não, aquela pessoa gosta dessa outra pessoa, então eu vou fazer amizade com aquela pessoa que é mais acessível, entende? E aí eu conquisto a pessoa. Ou outro exemplo, você chega naquela pessoa e ela está ali passeando com o cachorrinho, ou está com o seu filho, você trata bem o quê? O tadia dela. Essa palavra tadia, ele vem do pronome demonstrativo em sânscrito, tat, declinado no genitivo. Genitivo é um caso de posse, pertence a tal pessoa, que diz que algo pertence. Então, tat é isto, não, é dele, não.
E Tadhyana significa que é dele, o que é dele. Adorar o que é de Krishna é mais importante que adorar a Krishna. Por isso que a adoração e o serviço aos devotos é tão importante. Como Krishna explica no Adi Purana, aquele que pensa que é meu devoto, não é meu devoto. Mas aquele que é o devoto do meu devoto é o meu verdadeiro devoto. Então, isso é importante. Podemos ver que no serviço devocional tem coisas que são mais importantes, entende? Ou estão no mesmo nível que Krishna. Por exemplo, porque Tulasi Devi é Tadhiya, é de Krishna. Entende? O Srimad Bhagavatam é Tadhiya, entende? É as histórias, é a lila, é os passatempos de Krishna. Entende? É Mahamantra, é Tadhiya, porque é os nomes de Krishna. Então, o que está ligado a Krishna é mais importante, porque isso mostra que a abordagem a Krishna tem que ser baseada na humildade. Então, eu não vou logo lá no rosto de Krishna, como o segundo canto do Bhagavatam fala, na meditação da personalidade de Deus, você não tem que logo ver o rosto, olhar para os olhos, primeiro você olha nos pés. Então, indicando exatamente, começamos com humildade. Aí você vai meditando nos pés. E o que é que tem nos pés de Krishna? Tadhiya. O que é de Krishna? Acredito que Krishna é os pés de... descreve-se que os pés de Krishna são chamados de pés de lótus. Entende? Os pés de lótus, porque Krishna não coloca os pés no mundo material. Krishna é transcendental à natureza material. Ele situa-se na energia espiritual, na sua energia interna. Então, quando Krishna encarna, a energia interna vem e situa-se na energia material. Por isso que nós vemos essa imagem do pé de lótus. Por quê? E também é importante entender que a flor de lótus é muito especial. É dito que a flor de lótus nasce, às vezes, em português, né? A flor de lótus ela é chamada de lodão. Eu estava vendo no dicionário. Lodão é o nome da flor de lótus em português. Entende? Por que ela é lodão? Porque ela nasce no lodo. Entende? Quanto mais pôtrido no fundo daquela água, aquele lodo, aquela lama tiver, mais a flor de lótus fica forte. Aí ela sai do lodo. Entende? Ela sai fechada. Então, como ela sai do lodo, ela não se contamina, porque ela está fechada. Aí ela, suja pelo lodo, ela passa na água. E a água limpa o lodo. Aí quando ela sai para fora, no ar, aí ela abre. Então, de alguma forma, os pés de lótus de Krishna indicam que a existência, a natureza espiritual se manifestou dentro do lodo do mundo material, dentro do lodo da história material, e agora esta flor auspiciosa do mundo espiritual se manifesta. Então isso é dito que aos pés de Krishna está exatamente esta natureza dos tadiyas, daquilo que é dele, aquilo que pertence a Krishna, está ali. Então, portanto, a adoração Tadhyanam Samarchanam, Tadhyanam, entre todas as coisas, todas as coisas de Krishna são Samarchanam, elas são mais que adoráveis. Então, portanto, essa questão da humildade é a característica do serviço devocional. Como eu li o verso de Sanatana Goswami, do Haribhakti Vilasa, né? Anukulasa Sankalpa, a rendição a Krishna, Sharanagati, o caminho da rendição. Gati é caminho, é a meta da rendição, o caminho aquilo que leva a Sharana, rendição, ela é constituída em 6 fases. Tá? Primeiro é Anukulasa Sankalpa, aceitar tudo que é favorável. Tudo aquilo que é favorável ao serviço a Krishna, o devoto aceita. E depois,
Praticulasya Sankalpa, Vajjanam. Sankalpa é a determinação de aceitar aquilo que é favorável. E Vajjanam significa rejeitar tudo que é desfavorável, que é praticula. A palavra praticula significa família, né? Anukula significa aquilo que nos aproxima de Cristo, aquilo que é favorável. E praticula aquilo que nos afasta, aquilo que é desfavorável ao serviço devocional. E aí nós passamos para o terceiro ponto da rendição, que é Rakshishyati iti, aceitar isso, iti, que é Krishna vai me proteger. Aceitar que Krishna vai me proteger. E aí o próximo princípio da rendição entende? Ou seja, Vishvasat significa você tem que ter convicção de que Krishna vai te proteger, tá? E porque você aceitou Krishna de fato como seu protetor, aí você pode Goptri Tue Varanam, Tada, aceitá-lo como protetor. Então são duas coisas na rendição: a aceitação e a convicção dele. Você tem que confiar que Krishna vai te proteger e aí se render. E se você se rende e não confia que ele protege, aí quando acontece alguma coisa você vai falar: Krishna não é bom, Krishna não me protege. E aí a pessoa pode chegar ao estado de render-se completamente, Atmanikshepa, ou Atmanivedanam, render-se completamente a Krishna. Mas ainda assim, quando a pessoa chegou nesse estágio de render-se completamente, ainda está faltando um elemento. É interessante que esse elemento não vem antes, ele vem depois, ele complementa a rendição, que é Karpani, humildade. Esta mesma humildade que Sri Chaitanya Mahaprabhu no Shikshastaka fala, né? Trinada pizza nuchena tarora pizza rinuna amanina manadena kirtanyasa da hari. A pessoa deve sentir-se mais baixo que a palha na rua. Isso é um exemplo de humildade, é uma figura de linguagem. Mais baixo que a palha na rua, mais tolerante que a árvore. Existe algo mais tolerante que a árvore? Ela aguenta o frio, aguenta o calor, aguenta os namorados escrever o coraçãozinho ali no seu caule, aceita o cachorrinho levantar sua perninha nela, tudo isso acontece. Os seres humanos que derrubam as árvores, mas ainda assim elas nascem de novo nas suas sementes e teimam em estar sempre florestando. Então isso é tolerância, entende? Completamente. E aí, Krishna Chaitanya diz, né? A pessoa que pode sentir-se mais baixo que a palha na rua, ser mais tolerante que a árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio e pronto a oferecer todo respeito aos outros. Essa pessoa pode kirtanyar sadá hari, ela pode cantar os nomes do Senhor Supremo constantemente. Então, para que a nossa vida espiritual não seja apenas um evento momentâneo, temporário, social, mas sim seja permanente. Então, de alguma forma, Sanatana Goswami, no seu verso sobre Sharanagati, ele colocou rendição no fim, porque a rendição, a humildade, é o sintoma de que realmente aconteceu a rendição. Então, sem Karpanya não existe Sharanagati, não existe Atmanikshepa, não há rendição. Então, quando a pessoa exibe essa humildade, então Krishna está mostrando aqui claramente, e aqui nas suas preces, os Kumaras, os Rishis, Kumaras, estão mostrando que Krishna nos
ensina esta submissão, entende? Para mostrando que ele deu exemplo de como que, se ele é submisso aos seus devotos, por que nós não podemos ser submissos a Krishna, Chaitanya Mahaprabhu? Na sua vida, ele também sempre era submisso, mesmo quando ele foi pregar para os impersonalistas, ele aceitou em Varanasi, ele foi na condição mais, ele sentou no lugar mais baixo, mais sujo, ali tem todo mundo lá sentado em plataformas elevadas, ele chegou na humildade, ele tinha humildade quando ele se aproximava de Sarvabhauma Bhattacharya, também Chaitanya Mahaprabhu, ele veio exemplificar como que nós temos que viver como um devoto. Então, portanto, a submissão é um desses princípios. E Krishna deixa bem claro que se ele estabelece a existência espiritual no plano espiritual, estar no nível, assim, descer, Krishna era submisso a Srimati Radharani. Quando Sudama Vipra veio visitá-lo em Dwarka, ele imediatamente, com sua esposa, Rukmini Devi, que era Lakshmi em pessoa, veio servir, lavar os pés de seu devoto. Isso é um exemplo de submissão. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele veio trazer esse ensinamento, da mesma forma como seus seguidores pregam isso. Então, a pessoa, se o Senhor Supremo fazer isso, como que nós podemos querer interpretar que um devoto não pode ser submisso, que submissão, humildade nos torna frágeis a ser explorados? Então, eu discuti mesmo com uma pessoa, né, que se considera muito erudita, mas na verdade ela não entendeu nada ainda, que não, a humildade ela não é fingimento, vem do coração, o amor, porque o amor nos leva à comunhão, o amor nos leva a unir com outra pessoa. Então, se nós, num relacionamento de comunhão com alguém, nos colocamos superior à comunhão, porque essa comunhão vem quando as pessoas se colocam no mesmo nível, para que haja harmonia, ou pelo menos no nível de complementação. As diferenças, elas não são para colocar que a minha diferença é superior à sua diferença. As diferenças são diferenças, entende? E se elas só se harmonizam quando eu considero que a sua diferença é mais importante que a minha diferença. Então, esse estado de submissão recíproca é a natureza do amor. Entende? No mundo material, por isso que os impersonalistas têm muita objeção a Bhakti. Entende? Porque é interessante que essa palavra Bhakti Yoga, entende? Yoga significa união ou comunhão. E Bhakti significa separação. Bhakti. Porque se não há essa separação, não há alteridade. Então não há noção de eu e tu. E portanto não há relacionamento. Então, portanto, a vida espiritual, ela não se concretiza no plano de bhava ou de rasa, o prazer estético de um relacionamento. Então, para isso, Krishna deixou bem claro que quando você se aproxima num relacionamento, com uma atitude arrogante, você espanta o outro. Mas quando você vai num relacionamento, numa atitude humilde, você conquista o outro. Entende? Então, Krishna também faz isso com seus devotos. Entende? Chaitanya Mahaprabhu fazia isso com seus associados, entende? Mostrando que essa posição, entende? Por isso que está dito aqui, apesar de Krishna ser o proprietário de todas as criações, como ele falou aqui, a criação primária, Sarga, a criação de Brahma e as criações que acontecem periodicamente, são vários tipos de criações, entende? Apesar disso, entende? Você age neste mundo material como se fosse conosco. Por isso que existe as atividades de Krishna não podem ser compreendidas como, por exemplo, aqui no significado
Ele fala que apesar do comportamento submisso, entende? Os passatempos acontecem. Porque sem essa submissão não há relação, não existe relacionamento, entende? Por isso que mesmo a batalha de Kurukshetra, como Srila Prabhupada explica aqui, né, entende? Mesmo quando Krishna exibe a sua força, entende? É ainda para o benefício de nós. Por que que Krishna permitiu que este evento terrível de uma matança, parece que morreram 60 milhões de pessoas na Batalha de Kurukshetra, como que é possível? Tinha a finalidade de ensinar a importância do Dharma, a importância dos princípios religiosos. Primeiro ensinando Arjuna que ele tem que agir de acordo com sua natureza, e também ele veio para remover a força, o peso das forças demoníacas que estavam comprometendo o Dharma, os princípios religiosos no mundo. Então, por isso, era parte do plano de Krishna. Então, Krishna exibe Paritranaya sadunam vinashaya taduskritam, ao mesmo tempo que ele protege os seus devotos. Nessa atitude de submissão aos seus devotos, ele protege os seus devotos, mas ele também aniquila os elementos nocivos ao Dharma, os elementos antagônicos aos seus devotos. Krishna protege. Então, você quer uma forma mais terrível do que o senhor Narasimhadeva. Narasimhadeva vem nessa forma terrível, o Narasimha, para proteger os seus devotos. Então, essa aparente violência que o senhor manifesta, muitas pessoas têm objeção em entender assim, entende? Que Krishna exibe a violência para os antagônicos, mas ele exige e manifesta a sua humildade para os seus devotos. Krishna mesmo deixou bem claro, entende? Quando Chaitanya Mahaprabhu estava viajando no sul da Índia, ele entrou num dos templos importantes do sul da Índia, e ali ele encontrou num cantinho um velhinho, um brahmana, que estava assim com o Bhagavad Gita no colo e chorando. Estava assim, soltando lágrimas, entende? Aí Chaitanya se aproximou, perguntou qual era o motivo daquela angústia, daquele pesar, né? Aí ele falou, é que meu mestre mandou eu vir aqui no templo recitar o Bhagavad Gita, mas como eu sou uma pessoa analfabeta, não entendo nada do que estou falando aqui, eu estou repetindo, mas eu não entendo nada. Aí Chaitanya, então por isso que ele está chorando? Não, porque a única coisa que eu consigo entender aqui, ele abriu a imagem, assim, na capa do Bhagavad Gita, nas primeiras páginas, tinha uma ilustração de Krishna dirigindo a quadriga de seu devoto. Entende? Aí ele fala assim, na verdade, quando eu vejo aqui que Krishna, que é Deus, ele aceitou ser o servo submisso de seu devoto, obedecendo, sendo guiado por Arjuna. Entende? Aí, quando eu vejo isso, como que Deus é tão misericordioso que ele vem servir seu devoto. Então, se Krishna serve o seu devoto, por que uma pessoa tão arrogante diz que eu não posso ser submisso ao Guru? Eu não posso ser submisso aos Vaishnavas, se eu vou ser explorado. De onde vem essa filosofia especulada? Certamente, Prabhupada, ao mesmo tempo, ele diz que o devoto nós temos que, Prabhupada tem uma afirmação que ele fala, temos que aprender a saber, temos que distinguir quem está se desviando. Sim, renda-se com sua inteligência, mas não renda a sua inteligência. Então, portanto, pelo bom senso, nós podemos discriminar, mas ao mesmo tempo o devoto, ele não deve ter, o seu bom senso não elimina a sua devoção. E devoção é sinônimo de karpanya, humildade. Não há devoção sem humildade. O mundo material é um mundo onde não há humildade, portanto não há devoção dele. Então, portanto, lado a lado, devemos deixar que nosso coração flua, essas emoções que fluem, que são todas
garantidas pela essa humildade, de entendermos a nossa posição de servo eterno de Krishna, entender a posição de que tenho que servir, eu tenho que adorar tudo aquilo que é de Krishna. E o devoto aprende a ver esse mundo material como Tadiya também, esse mundo material é energia de Krishna. Porque o mundo material é problemático. O mundo material não é problemático, é energia de Krishna. O que é problemática é nossa atitude em relação ao mundo material, de querer explorar o mundo material, assim como Ravana. Ravana quis explorar a energia espiritual de Krishna, que era Sita. Mas ele nem conseguiu levar Sita. É dito que Sita se transformou na falsa Sita, a energia material. Então a energia material é a falsa energia espiritual. É a sombra. A energia espiritual é a luz de Krishna. E a energia material é a sombra dessa luz. Então, portanto, este é o ensinamento importante desse verso que os Kumaras estão tentando falar sobre a questão da submissão de Krishna em seus passatempos, que somente os devotos podem entender, e somente os devotos podem se inspirar ao Krishna. Se Krishna guiou, se Krishna serviu Arjuna, imagina, ele nem mesmo lutou, ele aceitou ser apenas o quadrigário de Krishna. Então esse é um exemplo dessa rendição dele aos seus devotos. Mesmo Sudama Vipra, quando Sudama Vipra foi visitar Krishna em Dwarka, ele levou os restos do arroz seco que fica no canto das panelas, é a única coisa que ele tinha em sua casa. E Chaitanya Mahaprabhu, e Krishna em Dwarka, né, o senhor Dwarkanatha, ele quis esse presente e se deliciou. Existe algo mais? Me dá esse néctar que você está escondendo. Então, exemplo, Krishna aceita a posição mais humilde. Agora nós somos arrogantes. Nós queremos imitar a posição de Krishna. Então, portanto, para uma pessoa que tem essa mentalidade de entender que não, esse negócio de pregar humildade é para explorar as pessoas. Isso é uma visão completamente deturpada da consciência de Krishna. Tá, então podemos encerrar aqui a exposição da leitura, tá? E vamos agora ver as perguntas, os questionamentos ou a complementação de alguns devotos que quiserem comentar alguma coisa sobre a nossa aula. Tá, então, primeiro de tudo, vamos agradecer a presença do Marcelo Magalhães. Hare Krishna, bom dia. Haridashana Prabhu, Hari Hari. Mataji Sundarangi Devidasi, bom dia, Mataji. A Mary Krishna, tá? O Luiz Rocha Goulart, a Bhaktinval, o Otávio Daniel Neves Maria, que está em todas, a Anabelle Oliveira, e também aqui o comentário, eu não sei quem está digitando em nome do templo da ISKCON Rio de Janeiro, se é o Parabioma Prabhu ou alguma outra pessoa que está ali administrando, mas obrigado pela ISKCON do Rio de Janeiro, por essa oportunidade de estar dando essa aula, especialmente na pessoa de Parabioma Prabhu, que sempre está fazendo arranjos maravilhosos para que todos possam pregar aí no Bhagavatam. Tá, então, a ISKCON Rio de Janeiro pergunta aqui, por ele escrever no passatempo de Chaitanya Mahaprabhu e onde Krishna, na qual eles exemplificam essa submissão. Krishna, ele sempre prestava respeito a Advaitacharya, entende? Sempre submisso. Saubham Bhattacharya, então havia muitos devotos que ele era submisso. É interessante que mesmo que quando Chaitanya Mahaprabhu estava com a Advaitacharya, quando a Advaitacharya era sênior, ele era mais velho, não? Ele era contemporâneo de seu guru, não? E Chaitanya Mahaprabhu e Advaitacharya achou, poxa vida, Chaitanya Mahaprabhu é misericordioso com todo mundo, ele amasseia, ele castiga todo mundo para o benefício de todo mundo, mas a mim não, ele só me glorifica. Então é dito que Advaitacharya, para que Krishna desse atenção a ele começou a pregar filosofia Mayavadi. Ele começou a pregar filosofia impersonalista.
E aí quando Chaitanya Mahaprabhu soube, aí Chaitanya Mahaprabhu foi. Para de Krishna, ele é o submisso, mas quando os princípios religiosos, os princípios do conhecimento é comprometido, aí ele fica irado. Portanto, ele foi muito irado e castigou a Advaita Acharya. Mas, no todo, ele era submisso a todos esses grandes devotos. E o exemplo de Krishna foi submisso. A mãe Yashoda, quando a mãe Yashoda castigou ele, amarrando no pilão, Krishna não ficou argumentando. Ele aceitou a submissão. Krishna foi submisso, como já fiquei na exposição, Sudama Vipara, foi submisso a Arjuna, conduzindo a sua quadriga como um servo. Então, o quadrigário é chamado Sutta, ele é uma posição quase de um Shudra, ele é um servo. Tá? Então agora também gostaria da presença de Prabhu Marcos Ferrari, que é deixa eu ver aqui. Tá, quem mais? Deixa eu ver se tem mais pessoa aqui. Aí, isso que o Rio de Janeiro está falando aqui, se Chaitanya Prabhu compartilhou a prachada que era jogada aos porcos com o Raghunatha Dasa Goswami, outro exemplo. Entende? Assim como ele compartilhou com o Sudama Vipra o resto do arroz, então com o Raghunatha Acharya, Raghunatha Goswami, também essa omissão exemplo. Obrigado pelo seu exemplo. Aí também, complementando, né, Krishna foi quadrigado de Arjuna, tá? Obedecendo ele como um servo. A Advaita Acharya não tolerava que o Senhor Krishna lhe tratasse como superior, exatamente o que eu falei antes, aqui está sendo complementado. Ele teve que pregar em personalista, em praça pública, para o Senhor Chaitanya lhe repreendesse. Então, nesse mundo material, como ser humilde sem ser humilhado? Tá. Então, portanto, nós temos que entender que essa humildade na vida espiritual não é humilhação, é humildação. Humildar-se é colocar-se na sua posição perante Deus. Quando você se coloca na sua posição perante alguém superior, isso não é humilhação, isso é humildação, é aceitar a sua verdadeira posição. Então, por isso é dito que quem não se humilda perante Krishna vai ser humilhado por Maya. Aí sim, a humilhação é totalmente diferente. Entende? Quando a pessoa ela quer estar numa posição, tá, que não é a posição dela, então aí ela é humilhada por Maya, ela é pisoteada por Maya. Mas quando nós nos humildamos perante Deus e seu superior e os seus representantes, isso sim é desejável. Nós nos humildamos perante nossos pais, nós nos humildamos perante a autoridade que é genuína. Porque quando a pessoa não faz isso, vai ser cobrado, ela vai ser colocada na posição inferior dela. Então aí ela é humilhada. Tá claro? Tá, então agora aqui, então quem está realmente falando pelo Rio de Janeiro é Parabioma Prabhu, como eu estava pensando. Obrigado, Parabioma Prabhu, pelas suas colocações. Haridasan Prabhu pediu para elucidar um verso. O senhor pode estudar o verso em minha forma manifesta, é o Paramatma? Todos os seres estão em mim, refere-se a Brahman, mas eu não estou nele, refere-se a Bhagavan? Sim. Paramatma não é uma forma manifesta. Paramatma é a primeira forma manifesta da personalidade de Deus. É a forma de Deus manifesta em relação ao mundo material. Você citou bem esse verso no Bhagavad Gita, né, que diz que tudo está em mim, Brahman. Tudo está em Brahman, tudo que existe, existe nele. Eu estou em tudo, é Paramatma. Paramatma entra quando Paramatma cria os elementos, Mahavishnu cria os elementos materiais e Brahma recebe o conhecimento para poder dar forma a esses elementos, aos seres, aos corpos. E aí, a segunda expansão de Paramatma, né? Ou melhor, a terceira expansão de Paramatma. É dito que o primeiro Paramatma Mahavishnu é o Paramatma de toda a criação, de toda energia material, toda a criação. Garbhodakshai Vishnu se torna o Paramatma de Brahma, no coração de Brahma.
E aí, quando Brahma cria todos os corpos, todos os átomos, todos os seres, aí Garbhodakshai Vishnu se expande em Kshirodakshai Vishnu, e aí ele se torna o Paramatma de todos os elementos dentro do mundo material. Então, na verdade, o ato, como Krishna fala, tudo está em mim, é Brahman. Agora, eu estou em tudo, é o Paramatma, que eu entro em tudo, tá? Para a presença de Deus nesse mundo material, como Paramatma, mas eu também não estou em tudo. Exatamente isto é Bhagavan, é correta essa colocação, Haridasan Prabhu. A Mary Krishna fala aqui, veja um paradoxo em que às vezes há comentário de que o mundo material é desprezível, outras vezes que ele é a energia de Krishna. Como podemos ver este mesmo mundo? Simplesmente, se nós vemos esse mundo material como energia de Krishna, nós não consideramos ele como desprezível. Esse mundo material é problemático quando nós queremos desfrutar dele. Quando nós queremos dominar esse mundo material, ele se torna desprezível. Ou seja, ele se torna problemático. Mas se nós vemos este mundo material como energia de Krishna, é como o exemplo do ferro. O ferro é frio, opaco, mas quando você coloca o ferro no fogo, ele adquire as qualidades do fogo. Ele se torna quente e brilhante. Ele fica em brasas. Tá? Então a energia material, fora do fogo da consciência de Krishna, a energia material fora do fogo da energia do serviço a Krishna, ele realmente é problemático. Ele realmente é desprezível porque ele traz consequências de sofrimento ou de ilusão. Então, por isso é dito, o Sr. Shiva explica a Parvati, na história de Chitraketu, que foi amaldiçoado para se tornar um demônio, que ele descreve a natureza do devoto. Narayarat parat sarveina kutastana vidyati swarga pavarga narakeshu apitulya samadajra. Ó Devi, este é o caráter de um verdadeiro devoto do Senhor Narayana, do Senhor Vishnu, do Senhor Krishna, que para ele não importa se ele está Naraka, no inferno, cheio de sofrimento, se ele está no paraíso, desfrutando desse mundo material, ou se ele está liberado, porque ele está sempre consciente de Krishna, servindo a Krishna. Então, por isso é dito que um devoto, ele prefere estar no inferno servindo a Krishna do que estar no paraíso esquecido de Krishna. Então, portanto, no mundo espiritual, o que existe é a consciência plena de Krishna. Então, se nós somos completamente conscientes de Krishna agora, aqui e agora, isso chama-se Jiva Mukta. Estamos liberados em vida. Ainda estamos num corpo material. Mas aí esse corpo material se torna espiritualizado. Por isso que vemos que o corpo do mestre espiritual, ele não é material, apesar do ponto de vista técnico, ele é energia material, mas porque aquele corpo, quando nós vemos o mestre espiritual, nós vemos o servo de Krishna. Então, tudo que você vê em relação a Krishna se torna problemático. Então, temos que ver este mundo material não como energia material. Então, o famoso ditado entre os karmas que eles falam, né? Mulher de amigo meu é homem. Né? Então, é assim, por quê? Porque a pessoa não deseja a mulher. O homem tem essa tendência de desejar as mulheres, não irrestritamente. É uma das contaminações de Maya. Mas agora ele fala, não, mas eu não vou desejar. A tua esposa eu não vejo como mulher. Então, de uma forma, o devoto vê a energia material de Krishna como espiritual. Vê a energia material de Krishna como servindo a Krishna. E, portanto, ele não deseja ela. Ele não quer desfrutar da energia material de Krishna. E, portanto, ele aceita a energia material. Ele aceita os problemas do mundo material como sendo parte do serviço a Krishna. Tá? Ele não está nunca revoltado, porque ele quer estar servindo a Krishna. Então, quanto mais dificuldade ele tem para servir a Krishna, mais ele fica entusiasmado. Tá certo? Então, é assim que o devoto deve ver o mundo material, como energia de Krishna. Parabhyoma falou aqui que Paramatma se manifesta no coração dos yogis. Sim, Paramatma
não só se manifesta no coração dos yogis, mas ele está no coração de todas as entidades vivas. A diferença é que o yogi, ele purifica sua consciência para poder ver Paramatma no seu coração. Por isso que Patanjali define yoga como yoga chitta vritti nirodha. Yoga é purificar a consciência, de eliminar da consciência todos os vrittis, todas aquelas interferências que, assim como se eu quero ver alguma coisa e tenho na minha frente um vidro, se o vidro está limpo, eu vejo a outra coisa como ela é, mas se o vidro está sujo, gorduroso, pintado, aquilo é visto de acordo com a impureza que está no vidro, com o obstáculo. Então, de alguma forma, no momento não podemos ver Deus do nosso coração, porque ele está completamente contaminado. Então o yogi purifica a consciência pelo processo de Ashtanga, processo de purificação da consciência para ver Krishna. Então, portanto, o yogi, ele pode ver Paramatma em seu coração. Essa é a diferença entre o yogi e o impersonalista. O impersonalista quer purificar a consciência, mas para meditar no Brahman. Mas o yogi purifica a consciência, mas ele vê Krishna no coração. Por isso que o processo de Bhakti do yogi, que foi ensinado, por exemplo, a Dhruva Maharaj por Narada Muni. Assim como nós somos educados, somos instruídos pelo mestre espiritual a ver Krishna na forma das deidades. Então nós meditamos. O yogi também, ele tem que meditar na deidade. A deidade do yogi é uma visualização criativa. Você deve meditar em Krishna no seu coração, com 4 braços, do tamanho de uma angusta, da medida de um polegar ao indicador. Você deve meditar. Então, é dito que Dhruva Maharaj meditou nesta forma, não especulada. Como ele não tinha consciência, ele não via Paramatma. Mas ele ficou em terapia, uma coisa chamada visualização criativa. Você visualiza, imagina uma coisa naquele ideal, para que aquilo se manifeste. Então o processo de Bhakti também é de visualização criativa. O yogi visualiza mentalmente, essa forma mental no coração, de bicho daquela forma. Então Nara ensinou Dhruva, e Dhruva estava meditando em Paramatma, e de repente Paramatma sumiu. Ele não conseguia mais visualizar. Aí ele ficou assustado. A mente dele não conseguia manter a visualização criativa de ficar visualizando Krishna no coração. Ou seja, de ficar vendo a deidade no coração. Essa visualização criativa é a forma de Bhakti chamada mais introspectiva, mental. Nós adoramos Krishna fisicamente, através da deidade física, e mentalmente através de Manasa Puja. O yogi faz Manasa Puja, adora. Aí Dhruva Maharaj não conseguia ver, aí ele abriu o olho e Krishna apareceu em forma. Então Krishna, quando vê que nós queremos vê-lo, adorando a deidade, ele se manifesta. Ele vê, porque nesse processo de ver a forma de Krishna, que pode ser vista nos elementos materiais ou na nossa mente, Manasa Puja, quando nós mostramos o nosso desejo, a nossa determinação, aí Krishna se manifesta. Então é assim que nós vamos ver a energia material. Então vamos ver agora outra pergunta. Depois da Mary Krishna, agora vem Haridarshan. Todavia, para as almas contaminadas, Paramatma está na sua forma manifesta. Ele está na forma manifesta para os impersonalistas. Entende? Porque nós devemos entender que Paramatma não é, Brahman não é a forma, a manifestação de Paramatma, a manifestação de Krishna. Paramatma é uma manifestação de Krishna. Entende? Então dizer que Brahman se manifesta em Paramatma não é errado, mas em última análise, como Krishna explica no Bhagavad Gita, Brahmanohi Pratistaham, eu sou a base do Brahman pessoal. Então Krishna como Vishnu, ou também é a base realmente do mundo material. Então aqueles que não podem ver a forma espiritual de Krishna, porque não tem um guru, não estão sendo orientados para meditar nas deidades físicas ou mentais no coração, elas podem adorar
o impessoal e manifesto. Isso também Krishna ensina no Bhagavad Gita. É possível, mas só que você não alcança Vaikuntha, você alcança o Brahman. Então você alcança a natureza, você adora. Onde a sua consciência estiver fixa, aquilo vai determinar o seu destino. Então você está meditando na forma imanifesta de Krishna, você vai a Krishna. Então não confundir. Paramatma não é a forma imanifesta. A forma manifesta é o Brahman. Paramatma é a forma. Paramatma é a forma pessoal de Deus localizada no mundo material para o propósito de guiar, criar, manter e salvar as almas do mundo material. Então ele ainda é uma pessoa. Então por isso que o yogi, porque ele adora Paramatma, ele é diferente de um impersonalista que adora apenas a luz divina, o Brahman. Tá claro? Mas o materialista também, ele está manifestando, ele medita na forma material, que é uma forma do Vishvarupa. A forma de Krishna no mundo material é uma manifestação de Krishna nos elementos materiais para os materialistas, tá? Então vamos ver aqui mais uma pergunta. Eu acho que, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Sim, só complementando, sim, Haridasa Prabhu. Para os materialistas, Paramatma se manifesta na sua forma, entende? E manifesta, tá? A sua forma espiritual e manifesta, tá? Tá certo? Tá? Sim, para Bioma. Paramatma é o meu nome Lokasakshi Dasa, que foi dado por Srila Prabhupada, é o nome de Paramatma, que significa Loka é o mundo, do latim locus, lugar, né? Shakshi é testemunha. Então meu nome não é Shakshi, todo mundo fala errado, é Sakshi, Saakshi. Akshi é olho, Sa é ele que olha, Sakshi é testemunha. Então esse é Paramatma, Antaryami. Krishna está no coração de todos como Paramatma e ele vê tudo. Então ele observa tudo. Também então Lokasakshi também é o nome do Sol, porque o Sol é o olho da forma universal de Krishna. Krishna vê tudo deste mundo através do Sol, pela luz, tá? Tá certo? Então acho que com isso nós podemos. Então obrigado pelas colocações aí, Haridasa Prabhu, Parabéns Prabhu e todos os outros presentes. Então até outra oportunidade. Hare Krishna.